Nesse vídeo eu vou explicar para vocês as funções principais dos nutrientes nas plantas para que você possa também fazer boas escolhas, boas decisões dos adubos para manter suas plantas nutridas e saudáveis. Então me acompanhe até o final desse vídeo. Eu dividi as plantas em raiz, folha, flor e fruto para a gente relacionar os nutrientes nessas partes da planta, nesses órgãos da planta, para que a gente possa entender também a função dos adubos que a gente encontra no mercado. A gente vai comprar o adubo com base na composição, tendo em mente esses nutrientes, as suas funções e a atuação nesses respectivos órgãos. Vai ajudar você bastante no seu entendimento das necessidades das plantas. E eu também quero fazer indicação de um livro. Logo agora, no começo do vídeo, quero deixar um livro indicado para você que quer entender mais sobre nutrição vegetal. Esse livro aqui, Nutrição Mineral de Plantas, da Sociedade Brasileira de Ciências do Solo, é um livro fantástico, um livro bem acadêmico. As informações aqui elas são bem densas, então às vezes se você não tem muita intimidade com a linguagem científica, pode ser um livro um pouco pesado para você, mas é um livro de leitura, mesmo na parte do cientifiquez, é um livro de uma leitura muito agradável para quem gosta de devorar a informação técnica sobre o cultivo das plantas. Adoro esse livro e fica aqui a minha recomendação. Então vamos agora direto ao ponto, pessoal, começando a falar sobre raiz. Quais nutrientes estão relacionados com o desenvolvimento saudável das raízes? Eu vou falar dos principais. Claro que as plantas, elas têm, dependendo do pesquisador, do autor que está abordando a questão da nutrição vegetal, as plantas têm cerca de 16 nutrientes essenciais, divididos entre macronutrientes e micronutrientes. Então eu vou falar de alguns, eu não vou abordar todos, senão isso daqui vira uma dissertação de mestrado, não é esse meu objetivo. Então eu vou falar para vocês de alguns dos nutrientes que têm uma participação mais intensa e que fazem a diferença nesses órgãos das plantas no momento da adubação, tá ok? Então olha só, raiz, quais são os nutrientes mais importantes para um enraizamento saudável das plantas no jardim? São 3 que a gente vai considerar principalmente. Claro que todos os nutrientes estão envolvidos nessa bagunça, mas eu vou citar aqui os 3 principais que vão ter o resultado mais direto, que são fósforo, cálcio e boro. A gente entende que planta na raiz, a raiz ela vai crescer onde ela encontrar fósforo, cálcio e água. O boro já vou explicar qual é a função dele, mas a raiz cresce na direção de fósforo, cálcio e água. Se o solo não tem esses elementos, a raiz para de crescer. Tem várias pesquisas que apontam a limitação do desenvolvimento radicular quando o solo tem uma quantidade baixa de cálcio. O fósforo ele é muito importante na planta de forma geral porque ele regula o metabolismo energético. Então toda a parte de consumo e produção de energia na planta vai depender do fósforo. O fósforo então está muito relacionado com raízes saudáveis, também o cálcio e o boro. O boro é um micronutriente que está relacionado muito intimamente com o cálcio. O cálcio e boro, eles formam a parte da planta que a gente chama, de participação estrutural das células da planta. Então, o cálcio fornece estrutura celular, assim como o boro. Então, o cálcio e o boro, eles se complementam e a planta precisa desses elementos, também na produção de raízes, também na produção na parte aérea, claro. Mas entendam, o boro é super importante e no jardim geralmente ele é esquecido. Geralmente ninguém fala do boro no solo. E é importante a gente considerar esse elemento, fazer uma análise de solo, ver se os teores de boro estão saudáveis, porque os solos brasileiros são tipicamente muito pobres de boro. É típico no Brasil a gente encontrar solos com teores muito baixos de boro, que vão levar a um desenvolvimento baixo das plantas. Então atenção nesse micronutriente. Falando agora sobre folha. Folha, eu quero também dizer sobre ramo, sobre broto, toda a parte aérea da planta, a parte vegetativa, a parte aérea, chamei aqui de folha, para ficar mais fácil, mais intuitivo. Então tudo que é verde, que cresce para cima da terra na planta, a gente vai considerar então esses nutrientes que eu vou falar agora. Tem vários aqui. A gente tem principalmente o nitrogênio. Nitrogênio é um nutriente que está relacionado diretamente com o crescimento vegetativo das plantas. Tem várias pesquisas também que apontam que quanto mais nitrogênio você oferece,
maior vai ser o crescimento da parte vegetativa. Mas cuidado, o excesso de nitrogênio causa vários desequilíbrios dentro da planta. Então não é para ficar jogando nitrogênio a Deus dará, achando que aquilo vai ajudar a sua planta a crescer bem, se a planta não está precisando de nitrogênio. Se a planta está em falta de outros elementos ou de outras características do ambiente, como iluminação, água, o excesso de nitrogênio vai fazer mais mal do que ajudar. Cuidado! Mas o nitrogênio é o nutriente mais exigido pelas plantas no reino vegetal. As plantas no reino vegetal, hoje eu estou inspirado, né? Plantas no reino animal, é óbvio que não, né? Então, as plantas demandam o nitrogênio na maior quantidade em relação aos outros nutrientes. A gente tem também a demanda por potássio. Potássio é fundamental num bom crescimento vegetativo para as plantas. Aliás, a gente sempre precisa considerar um equilíbrio no fornecimento entre nitrogênio e potássio. Excesso de nitrogênio e pouco potássio causam muitos desequilíbrios na planta e, dependendo da fonte de nitrogênio, pode causar efeito tóxico na planta, se ela está deficiente de potássio. Então, nitrogênio e potássio sempre precisam andar ali meio que de mãos dadas para um bom crescimento vegetativo. Depois do potássio, a gente tem também cálcio, enxofre, o fósforo também é essencial para o bom crescimento da parte aérea, e também o ferro, que participa na fotossíntese, o molibdênio, pessoal, olha um micronutriente que quase ninguém fala. Molibdênio é essencial para o metabolismo do nitrogênio. Quando a planta absorve nitrogênio, principalmente na forma amoniacal, a planta precisa converter esse nitrogênio para que ela aproveite melhor no seu metabolismo. E o molibdênio é um micronutriente que está presente nessa rota bioquímica. Sem o molibdênio, esse nitrogênio não é aproveitado e a planta vai apresentar sintomas de deficiência em nitrogênio porque você não ofereceu molibdênio. Olha que loucura como as coisas estão encaixadas. O zinco também é super importante para o crescimento da planta como um todo, porque o zinco é um micronutriente que está muito associado com a produção de hormônio de crescimento, os hormônios do grupo das auxinas. Então a gente precisa considerar também zinco para o bom crescimento das plantas. Junto com todo esse monte de nutrientes, a gente tem o níquel, a gente tem o cobre, a gente tem o manganês, claro, todos eles são importantes, como eu já falei várias vezes até agora nesse vídeo, mas eu estou focando só assim nos principais, os mais fáceis a gente encontrar essas correlações. E antes que eu me esqueça, também tem o magnésio, né, pessoal? O magnésio é fundamental para a manutenção do verde na planta. Claro, o magnésio tem uma participação super importante também, porque ele regula a distribuição de açúcares no corpo da planta. Então, tem a regulação de translocação de açúcares, mas o magnésio ele é a molécula central da clorofila. O magnésio é o coração da clorofila. A planta, quando não tem magnésio na quantidade satisfatória, fica amarelada, porque não tem clorofila para ser produzida. Então o magnésio também é super importante para a manutenção da parte vegetativa. Agora conta para mim aqui nos comentários, você está gostando desse conteúdo? É importante que eu saiba de você, se você está tirando proveito dessas informações, porque o meu objetivo aqui é ajudar você a ter melhores resultados no cultivo das plantas. Eu quero que você tenha maior sucesso na sua vida de jardim. Esse é o meu objetivo maior. Então, já aproveita também, clica no gostei e se você ainda não está inscrito ou inscrita no canal, convido você a se inscrever para que você receba mais informação técnica de qualidade na manutenção de jardins, áreas verdes e cultivo de plantas ornamentais. Falando agora sobre flores, quais nutrientes estão envolvidos com uma produção abundante e saudável de flores nas plantas? A gente tem o fósforo, muita gente sabe que o fósforo é importante para o florescimento, mas antes do fósforo a gente tem o potássio. Uma coisa que a gente às vezes não ouve falar com muita frequência é a importância do potássio no processo do florescimento. O potássio às vezes, ou melhor dizendo, é mais frequente, é mais comum que o potássio seja mais exigido do que o próprio fósforo no momento do florescimento. Então o potássio ele está muito relacionado com a melhoria, a eficiência da dinâmica do metabolismo energético pelo fósforo. Quando a planta vai entrar em florescimento, a planta precisa exigir muita energia, ela precisa produzir muita energia, porque o florescimento ele é um dreno para a planta. O que é dreno, o que é fonte? Isso são duas expressões comuns a gente encontrar nas ciências agronômicas. A fonte de energia é a folha, é a parte verde, é a parte que faz fotossíntese, produz energia.
O dreno são aquelas estruturas da planta que não produzem energia, mas que apenas consomem energia. Então a flor, ela não faz fotossíntese, ela consome energia para que a planta possa cumprir as suas funções de propagação, de reprodução, né? Então a flor, sendo um órgão reprodutivo, não produz energia, ela é um dreno. Então o potássio, ele vai ajudar na eficiência do metabolismo energético para que a planta, através do fósforo, consiga ter essa energia para produzir as flores. Então o potássio aqui a gente vai entender que ele é a graxa desse motor do metabolismo energético que a planta começa a forçar, começa a acelerar junto com o fósforo para poder produzir as flores na qualidade e na quantidade que a gente quer. E falando sobre frutos, quais nutrientes estão relacionados com a frutificação? Potássio, principalmente. Quando as pesquisas fazem os testes de demanda nutricional, de marcha de absorção de nutrientes, de exigência de nutrientes no momento da frutificação, do enchimento de frutos, as pesquisas encontram geralmente que o primeiro nutriente mais exigido em quantidade é o potássio, seguido por nitrogênio e depois cálcio, fósforo e enxofre. Então, no momento de produção de frutos, a gente precisa fornecer também o potássio, o nitrogênio, o cálcio, porque o cálcio não é um elemento estrutural, o cálcio ele ajuda na firmeza, na constituição física, na estrutura do fruto. E a gente tem o enxofre também, que é super importante, enfim, todos os nutrientes, né, pessoal? Todos os nutrientes. Eu estou aqui de novo apontando os principais e que aparecem com maior participação nesses processos. E entendendo que as plantas têm toda essa exigência desses elementos, desses nutrientes, para ter esse bom desenvolvimento de raiz, caule, folha, flor e fruto, a gente não pode deixar isso faltar. Quando esses elementos faltam, assim, de uma quantidade muito severa, a planta não encontra mais no solo ou no vaso, a planta entra em deficiência nutricional. Você sabe identificar os principais sintomas de deficiência nutricional nas plantas? Isso é importante para que a gente tenha um bom trabalho de manutenção do jardim. Eu fiz um vídeo sobre isso, eu vou deixar ele aqui do lado para que você assista e se intere mais sobre esse tema. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.